Gente, estamos começando mais um programa, Verdade Absoluta. E nós pedimos a vocês que acessem o nosso canal, se inscrevam no nosso canal. E também vocês dão um toquezinho no sino, tá certo? Ativem o sino, aquele sininho que tem, para que todos os vídeos que a gente publicar vocês possam receber com antecedência, tá ok? Se inscrevam no nosso canal e dá um like se você gostar do nosso programa, tá ok? Dá um joinha pra gente. Bem, gente, eu quero apresentar para vocês esse livro. Esse livro aqui é do nosso querido Watchman Nee, que é um escritor e pastor evangélico chinês. E esse livro, O Poder Latente da Alma, é muito importante, muito bom. Eu recomendo para vocês. Podem ler e vocês vão gostar. Vocês devem acessar a internet aí e vão encontrar este livro muito bom de Watchman Nee, O Poder Latente da Alma. Legal o livro, já li, recomendo, ok? E nós queremos começar o nosso programa agora, este programa maravilhoso, essa apresentação que estamos fazendo não só nas quartas-feiras, mas também nos sábados, tanto na quarta à noite como no sábado à noite, o Verdade Absoluta, ok? E o assunto que nós vamos abordar hoje diz respeito à verdadeira fé espiritual, ok? Verdadeira fé espiritual. Até porque a gente sabe que quem é que não tem fé, não é? Todo mundo tem fé. Alguém acredita em alguma coisa, não deixa de ser fé. E nós queremos hoje começar abordando esse tema, que é um tema um pouco complexo, mas muito bom a gente compreender e entender mais a fundo o que é fé verdadeira, fé espiritual. E eu quero pedir a Patrícia que, se por gentileza ela sempre está nos ajudando com os textos bíblicos, para que a gente não perca muito tempo, e pedimos para que ela leia lá o escritor aos Hebreus, o versículo, o capítulo 11 e o verso 16. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Na continuidade, gostaria, para complementar, também em Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Bom, aí é a natureza da fé, né? A natureza da fé, isso é você conhecendo a fé no seu conteúdo, por dentro, para a gente saber o que é fé. Muitas pessoas às vezes se perdem por não entender o que é fé. O que é fé? O que seria fé? É apenas crer? Não somente crer. Só que dentro dessa fé tem algo muito mais profundo. Porque o escritor escreveu dizendo que o fundamento da fé, ou o sentido da fé, ou a natureza da fé, seria você crer naquilo que você não vê, que você não conhece. Isso seria a verdadeira fé. Seria você crer em algo que você nunca conheceu, em algo que você nunca viu, mas que na verdade você pode sentir dentro de você, no homem interior, no coração, você pode sentir essa fé. Porque a maioria das pessoas que habitam o planeta Terra, de uma certa forma, irão se perder sem salvação. E por que irão se perder sem salvação a maioria dos habitantes da Terra? Sendo que todas têm fé, de alguma forma, possuem fé. Ou algum tipo de fé elas têm. E então, por que a maioria dessas pessoas vão se perder, ou irão se perder? Isso é, quando partirem para a eternidade.
todos nós vamos morrer. Isso é um fato, é uma realidade. Até porque eu digo, da criação de Deus, o homem, quando digo homem, falo no sentido genérico, homem e mulher. Todos nós sabemos que vamos morrer. Da criação de Deus, somos os únicos que sabemos que vamos morrer, que estamos indo de encontro à morte, e ela também ao nosso encontro e no nosso encalço. Todos vamos morrer. Isso é uma certeza, isso é uma verdade absoluta. Os animais não têm consciência, não possuem consciência do que lhes possa acontecer. O cavalo não tem essa consciência, o cachorro não tem essa consciência, o peixe do mar, dos rios, ele não tem essa consciência que irá morrer, mas nós temos essa consciência que iremos morrer. E aí está um fato da questão da natureza da fé. Como é que você sabe que vai morrer? Todos sabemos que vamos morrer. Isso é um desenvolvimento da fé. É você ter certeza de algo que você não conhece, mas sabe que existe. Você não sabe o que é a morte. Você nunca viu a morte, não pode tocá-la, não pode vê-la, mas pode sentir os seus efeitos. E isso é fundamental, porque todos nós sabemos que ela existe e que elimina as vidas, tanto dos seres humanos como dos animais. É um fato que não se pode negar, mas tem que se sentir. E aí a gente vai saber como ter essa verdadeira fé, porque a fé que muitos pensam ou que muitos sentem em si não é a verdadeira fé, é uma fé carnal, é uma fé que não produz efeito para a vida eterna, ou uma fé intelectual, ou uma fé produzida por algum efeito, mas que não tem em si nenhum valor para que possa levar alguém à presença de Cristo Jesus. Então esta fé que hoje nós estamos falando é da verdadeira fé que leva o homem à presença de Cristo Jesus. E em seguida eu gostaria que Patrícia lesse aí Mateus 22, 14. Evangelho segundo Mateus 12, isto é, quero dizer, Mateus 22, 14. 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas como é que se explica isso? Se todo mundo possui fé? Quem é que não tem fé? Todos possuem fé de alguma forma. Alguém crê que no outro dia irá trabalhar porque tem um emprego. Outras pessoas sabem que irão viajar daqui a 3 ou 4 dias porque marcaram tirar uma passagem no ônibus ou no avião. Então, alguém de uma certa forma tem algum tipo de fé. Outros acreditam no valor financeiro que tem no banco. Outros acreditam que Deus não existe. E isso é um tipo de fé. Eles desenvolvem essa fé que não existe a existência do Criador. E Deus não passa de uma bobagem de pessoas de mente fraca. Isso é um tipo de fé. Alguém desenvolveu essa fé crendo, que nós conhecemos como as pessoas que são ateus, que não acreditam na existência de Deus, do Todo-Poderoso, do Criador. E isso é um tipo de fé. Na Índia, as pessoas creem que a vaca é um animal sagrado, que o macaco é um animal sagrado, que o elefante é um animal sagrado e você não pode matá-los. É um crime matar um elefante, um macaco ou uma vaca na Índia. Por quê? Porque eles creem que esses animais são sagrados. Para os indianos, são animais sagrados porque eles desenvolveram esse tipo, essa cultura de fé. Mas essa fé que os indianos desenvolveram não leva-os à presença de Cristo Jesus. É uma fé sem valor, é uma fé oca, é uma fé sem sustentação para a vida eterna. De alguma forma, alguém tem algum tipo de fé. Mas nós queremos mostrar hoje que só existe uma fé que pode agradar a Deus. Esta fé
esta verdadeira fé, a fé espiritual, é que pode levar o homem à presença de Cristo Jesus e lhe dar garantia de vida eterna um dia no futuro, quando ele fechar os seus olhos aqui. Também continuando na nossa leitura, eu gostaria que Patrícia lesse aí Mateus 7 e os versos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Estreito e apertado é o caminho que conduz à vida. Ora, estreito você sabe o que é? Algo apertado, que se tem dificuldade para passar. Largo e espaçoso, que dá para passar muita gente, é o caminho que conduz à perdição, ao inferno. E são muitos os que vão por esse caminho largo. Mas dentro desse caminho largo, tem muitas pessoas que de alguma forma possuíam algum tipo de fé, que desenvolveram algum tipo de fé em alguma coisa, mas que não garantiu a eles certeza de estar com Cristo e se perderam. O texto é bem claro, e quem falou isso foi o próprio Jesus. O Senhor Jesus diz que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos, milhares, de milhões, que vão por ele e vão se perder eternamente. Uma eternidade sem Cristo, uma eternidade vazia. Poucos são os que vão por um caminho estreito e apertado, são poucos. Sabe por quê? Porque estes poucos, eles desenvolveram nos seus corações a certeza de vida eterna na maneira, no modo de crer. Eles não desenvolveram qualquer tipo de fé, mas uma fé especial, a verdadeira fé, que leva o homem à presença de Jesus. E aí nós vamos para Gênesis 7, lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 7 e os versos 17 a 23. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra e todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Observaram aí uma coisa fundamental. Quando aconteceu o episódio do dilúvio, só 8 pessoas tiveram salvação. Só 8 pessoas se salvaram das águas do dilúvio: Noé, a esposa, os 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e suas respectivas esposas, as noras de Noé. Ao todo, 8 pessoas escapou das águas do dilúvio. Agora eu vos pergunto, por que não mais? Por que não 100, 200, 300 pessoas, mas só 8 pessoas? 8 pessoas. Minoria. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. São muitos que vão por ele, perdidos, porque desenvolveram um tipo de fé que não tinha proveito. Muitos se perderam e poucos escapou. Então aí traz um sentido, aí a palavra nos traz um sentido muito profundo,
que aí já começa o Senhor Todo-Poderoso mostrando que sempre a minoria é que vai se dar bem e a maioria se dá mal. Porque aí, na questão da arca, só 8 pessoas tiveram salvação e não pereceram nas águas do dilúvio, enquanto a maioria... Agora imagine, naquela época, as centenas de milhares e de milhares de seres humanos que habitavam, que povoavam a terra. Era muita gente, mas todos pereceram. Todos pereceram e só 8 pessoas obtiveram salvação e não pereceram nas águas do dilúvio. Mas o sentido é a verdadeira fé espiritual, a fé que conduz o homem à presença de Cristo. Até porque a palavra diz, sem fé, não qualquer fé, mas sem fé é impossível agradar a Deus. A fé que leva o homem à presença de Cristo Jesus. Primeiro, para que você chegue à presença de Cristo, você tem que agradar o Pai, ao Pai dele, Deus. Porque sem fé ninguém pode agradar a Deus. E se não agrada, não tem acesso à presença de Cristo Jesus. É necessário que se desenvolva a verdadeira fé. E na sequência, a verdadeira fé reside a verdadeira fé no oikoumene. Oikoumene, pneuma, são duas palavras distintas do grego. Oikoumene, pneuma, no grego quer dizer habitar no espírito. A fé não reside na matéria humana. É aí que muita gente se perde. É aí que muita gente quebra a cara, porque desenvolve uma fé carnal, uma fé inoperante, como eu já disse, uma fé oca, vazia, sem sustentação, sem fundamento, sem base. É uma fé construída sem base na areia, não tem alicerce, e aí quebra a cara. Entenderam? Porque esta fé não está arraigada, fundamentada no espírito, no homem interior. Você tem um espírito, eu tenho um espírito, e todos os seres humanos possuem um espírito. Nós somos pessoas tricotômicas, temos um espírito, uma alma e um corpo. Então a verdadeira fé consiste em você senti-la no espírito e não na carne, e não no psique, não na mente. A fé que você desenvolve no psique, na mente, não leva você a lugar algum. A fé que você desenvolve simplesmente na carne, não desenvolve você para a vida eterna, não faz você crescer, você não se desenvolve espiritualmente, você continua na mesmice de sempre, e aí não serve. A verdadeira fé está fundamentada no homem interior, no espírito que nós temos, porque o espírito, disse Jesus, está sempre pronto, e a carne é fraca e para nada serve. Por isso que Paulo apropriadamente ele disse o seguinte: carne e sangue não herdam o reino de Deus, não podem ser justificadas diante de Deus porque são corruptas. Você tem uma alma corrupta, você tem um corpo, uma matéria carnal corrupta, porque nela reside tudo que não presta. Nela reside o pecado que Adão nos legou, nos passou. Nela reside o pecado do mundo, nela reside as tentações maléficas do inimigo, tanto na mente, no seu psique, que é a alma, o psique, e na sua carne não reside bem algum. Por isso que Paulo apropriadamente diz que a nossa matéria não podem herdar o reino de Deus, porque o que é corrupto não pode herdar a incorruptibilidade, não presta. Então, se você desenvolve a sua fé na alma, é almático, você apenas sente no seu intelecto, no seu psique e na sua carne, não serve, porque tanto faz você sentir agora como amanhã deixar de senti-la. É temporal, é algo que com o tempo se esvai, se acaba. Basta qualquer coisa acontecer, ela vai embora, ela desaparece. Mas a verdadeira fé, fundamentada, arraigada, alicerçada no Espírito, essa nunca acaba.
ela é eterna? Porque é espiritual. E tudo que é espiritual é eterno. Porque você tem dentro de você um ser eterno que não morre. Espírito. Você tem uma matéria que vai perecer. Falamos agora, sabemos que vamos morrer. Todos nós. Tanto a nossa carne, o nosso corpo, como a nossa mente, a nossa alma, que é a nossa mente, o nosso psique, vão perecer. Mas você tem dentro de você uma vida que continua, que é o Espírito. Este é eterno, este ser espiritual. Nele reside a verdadeira fé. Habitar no Espírito é a palavra do grego que diz oikomene pneuma. É a influência da fé no Espírito, que influencia as regiões do coração do homem, porque o Espírito a tudo preenche o psique, a alma, e faz com que a sua carne se dobre diante da fé do Espírito, para que possa a sua boca confessar. Você só confessa a Jesus como Salvador porque o seu homem interior creu, acreditou, e aí faz a grande diferença. Romanos deixa bem claro isso, Romanos 10:10, e Patrícia vai ler? Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração se crê, porque a influência do Espírito, né? O nosso Espírito, o nosso homem interior influencia todas as nossas regiões, tanto do psique, da nossa alma, como do corpo. Está influenciada porque você alimentou o Espírito. A carne só é subjugada à vontade do Espírito se você primeiro alimentar o Espírito. Paulo apropriadamente ele diz o seguinte: andai em Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita, isto é, luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para que você não faça o que der na telha, o que vem na sua cabeça. Então, quando você alimenta, você vive mais pelo Espírito, ele domina todas as nossas regiões, tanto da nossa matéria carnal, como do nosso psique, da nossa alma, do nosso intelecto. Você crê com o coração pela influência do Espírito. E por crer nesta fé verdadeira, você abre a sua boca e confessa a Jesus. Até porque a boca fala, diz o texto, disse Jesus, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Você encheu o seu coração da verdadeira fé espiritual e com a sua boca você confessou que Jesus é o único e suficiente Salvador. E não há outro meio de salvação a não ser Ele. E ninguém pode mais tirar isso de você. Ninguém tira. Outros tipos de fé que alguém possui podem ser desfeitas, desmanchadas, anuladas, aniquiladas por qualquer coisa mundana. Mas a verdadeira fé ninguém pode tirar de você. Até porque Paulo também diz lá em Romanos: quem nos separará do amor que está em Cristo? Ninguém. Aí ele vai citar uma série de coisas. Nem a profundidade, nem a altura, nem largura, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades. E por fim ele diz: nada. Ninguém pode nos separar do amor que está em Cristo. Porque você creu. Porque você desenvolveu a verdadeira fé. Não é uma fé banal. Não é uma fé intelectual. Não é uma fé pluralista, não é uma fé que você desenvolveu porque viu, porque alguém falou, porque alguém lhe contou alguma coisa. Você desenvolveu porque você primeiro ouviu a palavra. Assim como o texto diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A verdadeira fé é produzida no homem interior pela palavra de Deus. Você ouviu com os ouvidos, com o coração você creu e com a boca você confessou para a vida eterna. E ninguém pode mais tirar isso de você, porque algo eterno é algo espiritual. Não é uma fé, como eu acabei de dizer, pluralista, que é plural,
que se divide com outras coisas, mas é uma fé única, é uma verdadeira fé, é a fé espiritual que é produzida pelo homem interior que habita em você. Há porventura membros de igrejas cristãs, aí a coisa pega. Há porventura membros de igrejas cristãs que possuam fé, mas não estão salvas? O que é que você acha, Patrícia? Que isso possa acontecer? Por acaso existe membros de igrejas evangélicas, e eu vou muito mais além, membros de igrejas evangélicas que são membros de igreja há 5, 10, 20, 30 ou até 40 anos, mas que não estão salvas? Eu creio, e eles estão se preparando, como muitos dizem, para que o dia que o Senhor chamar, eu estou me preparando para esse dia. A fé verdadeira é uma fé singular. É uma fé singular. É única. Acabamos de dizer, infelizmente, é verdade. É uma absoluta verdade. As igrejas estão povoadas de gente sentada nos seus bancos, nos bancos das igrejas, que não desenvolveram a verdadeira fé para a salvação. A fé delas não é singular, é uma fé pluralista, é uma fé que está mistificada com outras coisas, e nós vamos provar para vocês. Mateus 7:21 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todo que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino. Nem todos que me dizem. Ninguém anda dizendo Senhor, Senhor. As pessoas do mundo não. Só diz Senhor, Senhor quem está nas igrejas. As pessoas do mundo não têm esse conhecimento. Só dizem Senhor, Senhor quem está nos bancos das igrejas. E aí não interessa a denominação. Entendeu? Não interessa se é católico romano, não interessa se é evangélico, protestante, adventista do sétimo dia. Não interessa. Interessa que muitos estão sentados nos bancos das igrejas, mas não possuem, não desenvolveram a verdadeira fé para a vida eterna. Infelizmente, continuam ainda perdidas, sentadas nos bancos das igrejas, as bichinhas das almas que atrelaram a salvação e a verdadeira fé a um bando de coisas insignificantes que agora a gente vai ver. Mateus 18:20 diz o quê? Mateus 18:20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Bom, minoria. Jesus podia ter dito, onde houver 100, 200, 1 milhão, 2 bilhões, ou a metade dos habitantes da terra. Ele disse, onde houver 2 ou 3, isso é uma coisa muito insignificante e muito diminuta. É insignificante que não aparece. 2 ou 3, até dá para entender 50 ou 100, 2 ou 3, minoria. Sabe por quê? Porque no povoado dos bancos estão cheias, mas ali dentro tem uma parte diminuta que desenvolveu a verdadeira fé, e a maioria continua ainda na mesmice, continua no velho homem, achando que a salvação depende de uma série de coisas. É aí que eu falo para você que é membro de igreja, não estou falando das igrejas evangélicas, até porque, infelizmente, a maioria da liderança, ou as lideranças das igrejas evangélicas, de uma forma geral, eu não quero nem falar de outras igrejas que não sejam evangélicas, porque essas realmente elas não falam disso. Mas a palavra é direcionada para você, que é membro de igreja. E isso é importante eu falar, porque isso vai fazer a grande diferença na sua vida, porque diz respeito à sua vida eterna, não à vida terrena. Mas quando você partir daqui para a eternidade, você tem que
e consciente desta fé. Você não pode desenvolver essa fé lá, tem que desenvolver aqui. Mas o grande erro, o grande problema é porque muitos creram, porque lhes ensinaram essa cultura fraca e oca, sem sustentação. Infelizmente, também a culpa é de muitos que estão à frente dos púlpitos de igreja, que não ensina às suas ovelhas, aos seus membros, a desenvolver a fé verdadeira. Inclusive, incitam elas ao erro. Quando você acha que você é salvo, que você desenvolveu a fé porque disseram a você, você tem primeiro, olhe, que perseverar. Persevere até o fim, porque senão fica. Primeiro você tem que continuar sendo um frequentador assíduo dos templos. Você tem que estar constantemente nos trabalhos da igreja. Não estou dizendo que você não deva ir. Nós temos que ir para as igrejas, porque é lá que nós prestamos o nosso culto, em gratidão ao sacrifício que Jesus fez por nós. A igreja é um lugar de adoração. Isso é necessário. Mas não é um lugar onde as pessoas são salvas porque estão ou vão para lá. Entendeu? Então tem que entender isso. Quando você vai para o templo, eu não digo para a igreja, porque a igreja somos nós, eu sou a igreja, eu sou a eclésia, do grego quer dizer a congregação. Eu sou o templo do Espírito Santo, porque Deus diz que não habita em templos feitos por mão de homem, não habita na alvenaria feita de tijolo ou de concreto, não. Eu sou a igreja. O Espírito Santo do Senhor Deus habita no meu homem interior. Eu não vou à igreja, eu vou ao templo para prestar adoração e um culto de louvor em gratidão àquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, porque eu estava perdido e Ele gratuitamente fez tudo que eu não conseguia fazer. Ele fez em meu lugar e me deu vida eterna e me fez assentar antecipadamente nas regiões celestiais, em seu santo nome, me dando certeza de vida eterna quando eu não merecia coisíssima alguma. Ao contrário, eu merecia ser lançado no lago de fogo, mas Ele, tendo compaixão de mim, me amando primeiro, me amou primeiro, me escolheu, me fez propriedade de Deus, me elegeu, me selou com o Espírito Santo da promessa e me deu vida eterna e antecipadamente me fez sentar nos lugares celestiais em seu santo nome. Mas quando você atrela a sua salvação, a sua verdadeira fé, que você acha que é verdadeira fé, mas é uma fé oca, sem sustentação, você atrela aos seus atos que você faz, às suas obras, para ter vida eterna, eu tenho que perseverar, tenho que ir para a igreja, eu tenho que dar dízimo, as ofertas, eu tenho que jejuar, eu tenho que fazer visita aos lares, eu tenho que ir subir ao monte, eu tenho. Isso é uma fé inoperante, oca e vazia, que não agrada a Deus, porque em outra forma de explicar isso, de outra maneira seria você querer comprar a vida eterna ou querer sentir que essas coisas lhe garantem salvação e no caminho. Não é por aí, meu amigo. Não é porque você mereceu, porque você não merecia nada. E eu vou muito mais além, porque o texto da Bíblia diz o seguinte: quando você que acha que tem vida eterna, que tem uma fé oca, vazia, sem sustentação, quando você acha que fez tudo certo, e mesmo que tenha feito, você ainda é um servo inútil. Você é um servo inútil que não serve para nada. Então, meu amigo, a verdadeira fé é quando a gente deposita confiança, minha amiga também, em Cristo Jesus. Independente dos meus erros, não é que eu não estou incitando alguém a errar, mas você erra. Não adianta achar que não peca. Eu não sou pecador, eu sou diferente. Você é mentiroso. Porque a Bíblia diz, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E não só os nossos, mas de todo mundo. Somos pecadores redimidos que não temos prazer no pecado.
porque Cristo já nos comprou e nos lavou com o seu sangue precioso e santo. Mas nem por isso deixamos de pecar, porque a palavra diz que nós pecamos por pensamento, por obra, ação e pecamos até por omissão. Porque quantas vezes você mesmo que está me ouvindo agora, alguém lhe pediu alguma coisa e você disse: perdoe, tem não, tendo, já pecou, mentiu. E a Bíblia diz que a mentira provém do diabo, porque ele é o pai da mentira. Lá em Apocalipse diz que os mentirosos não entram. Quantas vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia? Alguém bate na nossa porta pedindo alguma coisa: tem não, perdoe. Não é verdade? Então a gente peca por omissão, deixa de fazer alguma coisa quando nós podíamos fazer e tínhamos condições de fazê-lo. E Jesus disse: se alguém for na tua porta te pedindo algo, não deixe para amanhã, faça agora, porque você não sabe se no outro dia ele tem condições de voltar. O pecado da omissão. Você peca por pensamento, por obra, por ações de omissão. Você peca, por mais que você não queira, você peca. Porém, não temos prazer no pecado. Não nos alegramos com o pecado, porque o Espírito Santo do Senhor habita em nós e nos conscientiza antes que nós viemos a pecar. Ele nos avisa que a gente não deve fazer isso, porque não é coisa de remido, daquele que nasceu de novo. Os homens e as mulheres do mundo, eles pecam de manhã, de tarde, de noite e nada acontece, porque Deus não tem compromisso com eles, porque eles são filhos da perdição, ainda não conheceram a verdade absoluta. E Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é que eles fazem isso? Pecam de manhã. Olha, a balança do comerciante que não tem a Deus, que não tem a Cristo, ele vende 700 gramas por 1 quilo. É fraudulento, mas ele prospera, ele enrica, ele é mentiroso, ele peca e não sente nada. Ele sente prazer no pecado porque neles não habita o Santo Espírito que nos dá consciência. Mas se nós fizermos, a coisa pega, porque somos diferentes, não porque somos impecáveis, não pecamos, mas porque temos a consciência do Espírito que habita no nosso homem interior, no nosso Espírito, que nos alerta que não devemos pecar. Verdadeira fé, a fé espiritual. E Mateus 18, 20, você chegou a ler? Mateus 18, 20. Se já leu, então vamos para Isaías 4 e 3 para vermos que o desenvolver da fé não depende do que você faz, nem porque... E outra coisa, antes que Patrícia leia Isaías 4:3, tem pessoas que dizem: se eu estiver firme, se eu estiver lutando, se eu estiver batalhando, perseverando, eu vou. Caso não, eu fico. Essa pessoa nunca nasceu de novo. Eu costumo sempre dizer: precisa nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Não é do batismo não, viu? Quando eu digo da água, não estou me referindo a batismo não. Eu estou me referindo da água. Da água. A água, aqui é a palavra. A palavra de Deus é a água. Bíblia Sagrada é a água. Tem muita gente que quando lê esse texto leva para o batismo das águas, seja por expressão ou por imersão e aspersão, não interessa. Aqui o sentido não é batismo. Aqui é nascer do Espírito e da água, que é a palavra. E Jesus disse à mulher samaritana: a quem eu der desta água, rios de água viva nascerá no seu interior, salta para a vida eterna. Não é da água não, porque água de batismo não tira pecado de ninguém. Inclusive vou trazer um estudo para vocês daqui a alguns dias sobre batismo. Batismo é uma simbologia que não serve realmente para nada. É uma simbologia. Batismo não tira, água não tira pecado de ninguém. Quantas pessoas estão sentadas nos bancos da igreja que continuam perdidas e foram batizadas, mas continuam no velho homem, na velha mulher e não nasceram de novo? O ladrão que estava ao lado de Jesus se batizou? Não,
O batismo é uma simbologia de purificação, porque a água não tira pecado. Quem tira pecado é o sangue de Jesus na consciência do Santo Espírito que nos orienta a fazê-lo. Entenderam? Pode ler, Patrícia. E será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém. Será chamado santo. Todos aqueles, não é todos, todos aqueles que foram escritas. Até depois eu vou trazer outro estudo falando sobre o livro da vida do Cordeiro, que é diferente do livro lá de Moisés, que é muito interessante a gente ter esse conhecimento sobre essas pessoas escritas. Essas que fazem parte de Sião, não são muitas, são poucas. Isaías 10, de 9 a 22, também nos traz um sentido bem apurado quanto à questão desta verdadeira fé espiritual. Não é Calno como Carquemes, não é Amate como Arpade, e Samaria como Damasco? Como a minha mão alcançou os reinos dos ídolos, cujas imagens esculpidas eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigarei o fruto da arrogante grandeza do coração do rei da Assíria e a pompa da altivez dos seus olhos. Porquanto disse, com a força da minha mão o fiz, e com a minha sabedoria, porque sou prudente. E removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e como valente abati os habitantes. E achou a minha mão as riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei a toda a terra. E não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela, como se o bordão movesse aos que o levantam, ou a vara levantasse como não sendo pau? Por isso o Senhor dos Exércitos fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio, como um incêndio de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo por labareda, que abrase e consume os seus espinheiros e as suas sarças num só dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até a carne, e será como quando desmaia o porta-bandeira. E o resto das árvores da sua floresta será tão pouco em número que um menino poderá contá-las. E acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os que tiverem escapado da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu. Antes estribar-se-ão verdadeiramente sobre o Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Porque ainda que teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando em justiça. Fé oca, inútil e que não serve de nada, é a fé que muitos atrelam aos seus atos, achando que ganharão, que são dignas de salvação e de uma fé que acham que desenvolveram para a vida eterna e não passa de fé vazia. Mesmo que Israel, disse o texto, seja como a areia do mar. Olha, dá para contar a areia do mar? Só o remanescente de Israel é que será salvo. Não sou eu que diz, é a verdade absoluta da palavra. Eu não possuo verdade absoluta. É a palavra que possui verdade absoluta. Mesmo que Israel seja como a areia do mar, e aí tem um simbolismo, o texto é direcionado para Israel mesmo, para a nação judaica. Mas podemos pegar uma carona e aplicarmos à igreja dos nossos dias. Mesmo que a igreja seja como a areia do mar, em todo o planeta Terra, só o remanescente, a parte diminuta da igreja é que será salva. E o restante, infelizmente, daqueles que confiaram, que achando que fazendo essas coisas iriam galgar a glória celeste ou paraíso dos santos, infelizmente
não estarão lá. É a verdade da palavra. A palavra do grego exagorazomenoi. Por que esse homem lê tanto grego? Porque o grego, ele traz um sentido mais profundo. Olha, quando a gente lê, deixa eu mostrar aqui, olha. Quando a gente lê grego, aprenda grego, faça um curso de grego, ok? Você sabe que os judeus alexandrinos, eles verteram o Antigo Testamento, ficou conhecido como a Septuaginta, para o grego. Sabe por que fizeram isso? Porque o grego é perfeito, ele não tem declinações nem variações. Por exemplo, vou explicar. Quando eu uso o grego, eu uso porque o termo é perfeito e lógico. Ele não deriva de outros verbos. Por exemplo, manga. No Brasil, manga pode ser manga de camisa. O que é manga? Manga pode ser de camisa, manga pode ser manga de chupar, pode ser manga de candeeiro, que você sabe que é aquele candeeiro que se usava a manga de vidro. Pode ser o manguezal. Afinal, o que é manga? Isso é o nosso português fraco, entendeu? Uma língua complexa, difícil. Mas o grego, ele é perfeito. Por isso que tudo hoje na medicina é no grego. Todos os termos da medicina, medicamento, nome de pássaro e de tantas, é no grego, porque é perfeito. Por isso eu gosto de usar o grego, e a palavra, Paulo usava muito o grego, e eu também gosto de usar. E essa palavra, exagorazomenoi, quer dizer o que do grego? Traz um sentido de desperdício, de tempos desperdiçado numa fé oca sem base. Ou seja, uma fé mataiotete, que não gera nada. Isso é inútil. Então, exagorazomenoi e mataiotete, duas palavras do grego, quer dizer uma fé sem proveito. Essa fé que você possui, irmãozinho, irmãzinha, há tantos anos na igreja, não frutificou para a vida eterna, porque é oca, vazia, sem sustentação e não lhe conduz, porque você não desenvolveu a fé que direciona. Olha, não sou eu sou imprestável. Quando uma pessoa desenvolve a verdadeira fé, ela começa se achando inútil. Olha, eu sou inútil. Sou imprestável. Quanto mais eu faço, mais não sirvo para nada. Eu luto e continuo sendo imprestável. Ela tem essa consciência. Se sou alguma coisa na minha insignificância, na minha imprestabilidade, é porque Cristo é misericordioso comigo e tem misericórdia, e eu vou galgar os degraus do paraíso dos santos, porque Ele é bom comigo, não porque eu mereça. Porque quanto mais eu faço, mais inútil eu sou. E Paulo diz, não que eu tenha alcançado, eu prossigo para conseguir a perfeição. Não que eu tenha alcançado, eu tenho lutado. E o bichinho do nosso irmão Paulo não conseguiu alcançar. Mesmo sendo um homem que disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Imagine um ser humano dizer isso para você e para mim. Olha, professor Juscelino, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Esse homem não conseguiu atingir. Por quê? Porque carne. Porque a carne não pode ser justificada, porque a carne para nada presta. Paulo perdeu a cabeça, foi decapitado, Nero mandou matá-lo, e ele não alcançou o que ele gostaria de alcançar. Assim como eu não alcanço, jamais alcançarei. Você jamais alcançará. E você só é salvo, você só desenvolve a fé verdadeira quando você conduz essa confiança aos méritos do Salvador Jesus, que é perfeito. Mas você, infelizmente, é carne. Muitos há nas comunidades evangélicas que ainda não exerceram tal fé. E, portanto, ainda não foram salvas. Qual a dificuldade então? Porque não estão salvas se sua salvação é pela fé. E sem elas, de alguma forma, creem. Se de alguma forma você crê, não crê? E por que não está salvo? Ou restringindo a pergunta, por que não estão salvos todos os que creem em Deus?
E aí está o grande problema de muitos, porque estão depositando a sua fé em Deus. Epa, epa! Herege, anticristo, provavelmente alguém diga isso comigo. Tá falando de Deus? Tô mesmo. Eu estou dizendo para você, vem para cá, ó, você que está me ouvindo. Eu estou dizendo para você que se você depositar sua fé em Deus, você está frito. Você não chega. Você vai ficar. Fé em Deus não salva ninguém, irmãos. Meus ouvintes, fé em Deus não salva ninguém. Deus não é salvador de ninguém. Deus não foi à cruz derramar sangue por você nem por mim. Deus deu esse papel e esta condição de trabalho, essa tarefa ao Filho. Por isso que o Filho disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é por Deus, é por Ele. Sem Ele você está frito. Agora, vamos entender. Vamos entender aqui. Salvação em Deus não salva ninguém, porque os méritos são de Jesus, o Salvador. Por isso que lá na transfiguração, no aparecimento, quando estava Jesus e alguns dos seus discípulos, Deus deu aquela visão e Pedro, conhecendo, viu ali Moisés e viu Elias. E ouviu uma voz que disse: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Em outras palavras, o pai estava dizendo o quê? Não sou eu, é ele. Ouça o meu filho. Se não for por meu filho, não vai. Aquele que não entra pela porta, porque Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, achará pastagem. E eu farei morada nele. Se você for por outro caminho, é salteador. Está em cima do muro, querendo pular o muro e não pode entrar. Então, fé em Deus não salva ninguém. Essa questão de Deus, tudo que eu faço, Deus não. Jesus disse: todo poder e toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Jesus recebeu do Pai uma procuração. Jesus recebeu uma procuração do Pai, dando todo o poder e toda a autoridade a Ele. E só é por Ele, não há outro caminho. Ele é o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por Ele, não é por Deus. Essa fé inoperante, fraca e oca, sem sustentação, era a mesma fé que os judeus desenvolviam. Os judeus criam piamente de uma forma exagerada em Deus e rejeitavam o Filho. Quebraram a cara. Ficaram fora da graça. Por quê? Porque creram em Deus e Deus não salva ninguém. Deus deu esse poder ao Filho. Se não for para o Filho, você está frito. Então não adianta ter fé em Deus, porque você está, como diz na língua popular, no mato sem cachorro. Então não adianta ir por Deus. O caminho, a porta que conduz à vida eterna é Jesus. Vamos adiantar para chegar no nosso final. Romanos 1:17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. O justo vive de fé, meu irmão. Justo não vive de obras do que ele faz, não. O justo vive de fé. Eu tinha muito mais texto, mas dependendo, como não estamos com a hora corrida, eu vou encerrar dizendo assim: o justo vive por fé. E Paulo escreveu dizendo: mas para aqueles que nada fazem, eu estou falando do remido, do crente, do evangélico preguiçoso, que não faz nada. É um verdadeiro preguiçoso, mas ele creu. Ok? Então, para aquele, diz o texto que Paulo escreveu, para aquele que nada faz, mas crê naquele que justifica o pecador, a sua fé é atribuída como justiça. Não interessa. Mas o irmãozinho não fez nada. Ele não ganhou nenhuma vida para Jesus.
Eu lutei, me descabelei, arranquei os cabelos, sofri, me queimei no sol, levei chuva para ganhar vida. Não pode. Esse está perdido, tá não? Ele nada fez, mas ele creu. A fé dele é operante, é fundamentada apenas em Cristo Jesus. Não faz nada, mas crê naquele que justifica o pecador. O texto diz: a fé dele é atribuída como justiça. Que fez aquele cidadão que era o ladrão que estava ao lado de Jesus? Qual foi o ato de justiça que ele fez? Nenhuma. Malfeitor, ladrão, estuprador, assassino. O que foi que ele fez de bondade? O que foi que ele lutou? Nada. Mas obteve vida eterna. Por quê? Porque creu. Ele depositou a verdadeira fé. A fé que leva à presença de Cristo Jesus. Senhor, lembre-se de mim quando o Senhor for ao seu reino. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. O sentido é presente e o outro é futuro. Estou dizendo agora. Você vai estar. Creu simplesmente. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1 e 2. Entendeu agora? Então, a fé que você atrela a outras coisas está fora. Não leva a vida. Olha, não pensa que você fazendo tudo que você possa achar que faz para ser um crente fiel, eu estou botando uma roupa que vai no mocotó. Eu não corto o cabelo, eu não uso batom, eu não boto brinco, eu não faço nada, porque se Jesus vier, eu fico. Fica de todo jeito. Porque você está conduzindo a sua fé por um caminho largo e espaçoso que conduz à perdição. Não é esses atos do estereótipo do que você faz que te leva. O que faz a tua fé? Ô Senhor, aumente a minha fé. Aumenta não, porque a fé é algo pessoal, intransferível. Você não pode salvar o filho não pode salvar o pai, ninguém salva ninguém. A fé é algo intransferível e não pode ser ajustada por ninguém. Você tem que desenvolver, você tem que crer, sem nunca ter visto, assim como Abraão. Deus disse a Abraão: sai do meio da sua parentela, que eu vou te dar uma terra. Ele acreditou simplesmente. Abraão não era pobre não, ele era rico. Podia dizer: para que eu vou? Eu tenho terras, eu tenho propriedades, eu tenho servos, empregados. Para que eu vou para canto eu nem sei onde é que fica isso. Mas ele creu. Eu vou lhe dar a terra como herança, uma possessão para você. E a sua posteridade será como a areia do mar. Assim como as estrelas do céu que ninguém pode contar, assim será a sua descendência. Ele creu. E a Bíblia diz: creu Abraão em Deus, isso foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Creu. Olha, Abraão, mas Senhor, eu não tenho filho. O único rapaz que mora na minha casa é Eliezer, o Damasceno. Ele é quem vai herdar tudo meu, porque eu não tenho filho. A idade, a minha mulher é estéril. Não, você vai ter um filho. A sua mulher, você vai gerar um filho e sua mulher vai ter um. Senhor, 80, olha, vai ter um filho. E teve dois. Teve primeiro o da egípcia, Agar, Ismael, e em seguida veio o filho da promessa que Deus tinha prometido, Isaac. Tinha 100 anos de idade. Você já viu um homem com 100 anos gerar filho? E a mulher ter passado o costume das mulheres? Sara riu, não acreditou. A fé de Sara foi uma fé semelhante à que eu acabei de dizer, inoperante e oca. Riu. Uma mulher com a idade já passou o costume das mulheres. Será que eu vou ter ainda filho? Não acredito. Olha, não rio não. Que para você é impossível, mas para Deus não. Mas Abraão creu. Abraão creu que poderia ser pai aos 100 anos. E aconteceu o fato. E foi pai. Essa é a fé. É a fé que você não viu, mas creu. Creu. Depositou confiança, esperança, acreditando que viria, sem duvidar e sem atrelar mais outra coisa. Senhor, eu sei que posso, agora se o Senhor fizer um tratamento em mim, não é? Que eu possa rejuvenescer, ficar mais um pouco mais jovem, quem sabe? Não. Ele creu na palavra do Todo-Poderoso e foi beneficiado com a fé que salva. E sem essa fé, infelizmente, meus ouvintes, ninguém pode ser salvo, nem pode chegar à presença de Cristo Jesus. Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Entendeu? É crer. É crer sem ver. Aquilo que você vê não é fé. Você tem que crer, tem que acreditar naquilo que parece ser impossível. No que parece ser impossível, naquilo que você não sentiu, não viu, mas creu. Eu creio que Jesus levou os meus pecados, todos. Não, mas eu tenho que levar a minha cruz. Se você continua levando a sua cruz, você vai com ela para a perdição. Tá certo? Continue levando a sua cruz, que você vai com ela para a perdição. Eu costumo dizer constantemente, o remido, crente não, que crente todo mundo é. Eu não gosto dessa palavra crente. Evangélico, isso é um termo muito fraco. Remido, regenerado pelo sangue do Cordeiro. Não tem cruz, não tem fardo. Cristo levou a minha cruz e o meu fardo e depositou, jogou-os no mar do esquecimento. E eu passei a ser uma nova criatura e passei a ter a alegria do gozo da salvação. Hoje eu sou feliz, sabendo que nada mais pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. E que Deus nos abençoe e até a próxima quarta-feira, onde traremos outro assunto para o seu coração. Amém? Obrigado.